Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O que não fazer em vendas, nosso segundo episódio comemorativo de celebração ao Mês das Mães. Ao Mês das Mães a gente sabe e falamos aqui no episódio passado sobre a importância, sim, das mulheres, das mães, na área de vendas, no empresariado, e hoje a gente vai falar sobre isso mais uma vez. Lembrando que O que não fazer em vendas é um podcast da Vesa TV, um podcast da ABCcom, né, dessa empresa que congrega empresas de marketing, comunicação, do ecossistema de comunicação, não só do nosso ABCD, mas como hoje do Brasil inteiro. Os episódios inéditos são exibidos às terças-feiras, às 21h30, com algumas reprises no canal da vesatv.com.br, mas também transmitidos via YouTube, numa playlist especial. E aí, vou chamar esse comentário do meu amigo Luiz Schmidt. Tamo junto! Que episódio que é esse, Hugo? 62º. Cara, olha 62 só. episódios. 62 episódios, bacana demais. É uma jornada grande, né? Muito Mas olha grande. só, você consegue achar os 62 episódios na playlist que tá lá no YouTube, Vesa TV. No canal da Vesa tem uma playlist com todos os episódios. Desde o primeiro, tava eu e o Hugo aqui, há 3 anos atrás. E 15 minutinhos de podcast. 15 minutinhos de podcast, olha só. A gente, camiseta, eu de blusa de moletom amarela. Lembra? Que horror. Meu Deus do céu, coisa horrível. Ainda bem que agora a gente tem a NET na nossa vida. Ivanete Araújo, nossa produtora. Coisa maravilhosa. Ela ajuda a gente, né? Fala, põe essa roupa. Cara, passa muito perfume. melhor. Mas olha só, playlist do YouTube, tá lá, você assiste todos os episódios. No Spotify também tem o Spotify da Vesa TV, tem todos os nossos episódios aqui também. E tem uma playlist específica com os episódios só do que não fazer em vendas. Para que serve o Spotify, né? Para você, enquanto você cochila, antes de cochilar, põe o nosso, vai ouvindo, né? Vai fazer aquela caminhadinha do trem até o trabalho, vai ouvindo a gente. Na volta também, não fica ouvindo o pessoal falando, podia estar aqui vendendo alguma coisa. Não, põe a gente aqui, ó. Vai ouvindo, vai aprendendo. Spotify é para isso, para você aprender enquanto você faz alguma outra coisa. E agradecer também, né? O Spotify não patrocina o Spotify, a gente fala você direto aqui, cara. Por favor, Por Spotify, favor, né? Aqui, né? Venha patrocinar a gente. É isso. isso. E, Hugo, onde que a gente acha você nas redes sociais? Me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, Hugo Palestrando no Instagram, no TikTok também, mas Instagram e LinkedIn, onde você vai achar mais os nossos conteúdos e conversar. Inclusive, não achei o link do episódio, não achei o link do Spotify. Pode me chamar lá que eu mando carinhosamente o link para você assistir, para você ver a gente. E você, Luiz Schmidt, onde é que se acha Luiz Schmidt na internet? Tô lá no Instagram todos os dias, segunda a sexta-feira, colocando conteúdo às 7h30 da manhã, na grande maioria dos dias. E faço isso de forma automática também, já vai automaticamente para o TikTok e também para o LinkedIn. Luiz Schmidt, em todas as 3 redes eu tô lá. É isso aí. Para você, empresa, gostaria de ter o meu conteúdo ou de levar convidados para o podcast Que Não Fazer em Vendas? Gostaria de ter uma produção de conteúdo profissional nesse modelo de podcast? Vem falar com a gente. Nosso plano de parcerias e patrocínio está aberto para você trazer sua marca, trazer seus convidados, produzir seu conteúdo orientado a vendas, orientado a negócios aqui com a gente, né, Luiz? Já está mais do que provado que vídeo é uma questão natural para que o seu cliente possa conhecer um pouco mais sobre o seu produto. Antigamente era assim, nossa, vamos começar a fazer vídeos? Agora você tem que fazer. A sua empresa precisa ter vídeo. Você precisa produzir isso. Mas às vezes produzir isso requer um investimento, requer uma lógica, requer alguém sabendo fazer. Olha esse investimento. Olha aqui, olha isso aqui. Olha o áudio, olha a qualidade do áudio. Aqui a gente tem os estúdios da Vesa TV que estão aqui disponíveis. Você tem a gente conduzindo também. Então vem trazer a sua empresa para cá, vai fazer diferença para o teu negócio, tenho certeza. É isso aí. Sem mais delongas. Nossa, Sem cara, mais delongas. Eu tô aqui me contendo, cara. Olha, eu tô aqui, ó, pulando de felicidade. Essa convidada de hoje é uma pessoa que a gente tem uma admiração gigante por ela, gigante, uma empresária de uma capacidade, de uma entrega que, assim, é unanimidade na nossa região. Mas vou falar aqui dela. Olha só, ela é especialista em propriedade intelectual, graduada, pós-graduada, responsável por mais de 10 mil marcas registradas. Ela é esposa, certo?
é mãe do Gustavo, de 7 anos. A empresa dela é uma empresa 100% feminina. Vamos falar sobre isso na nossa primeira pergunta. Olha só, e vamos falar aqui sobre os desafios da felicidade, né? Desafios e felicidades de ser mãe, ser vendedora, ser empresária. Ela também é presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul e fundadora da Unielas Marcas e Patentes, minha amiga Luísa Caldas. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Luiz. Obrigada, Hugo. É um tamo prazer. E é muito interessante a gente escutar o próprio currículo, né? Não é? Porque às vezes a gente não se dá conta de tantas coisas que a gente faz, Não né? é? É muito isso, impressionante isso. quando a gente consegue ouvir isso de outra pessoa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso, com certeza. Um prazer enorme ter você aqui. E principalmente quando o assunto que a gente trouxe para a pauta foi falar sobre a maternidade. E também, claro, não só a maternidade, mas a maternidade sendo empresária, Sim. vendendo, né? Fazendo networking, eventos e tudo mais, Sim. e ainda ser mãe. Então eu pensei automaticamente no teu nome. Foi muito legal. Não foi só eu, né? Na verdade, no grupo lá a gente já... Puxa, é verdade. Então, pra gente é uma referência nesse sentido. Então, obrigado demais pelo teu tempo, por você estar aqui compartilhando com a gente. É ótimo, imagina, eu que agradeço, é um prazer a gente compartilhar informações, porque o patrimônio que a gente tem na vida é aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida e isso tem que ser compartilhado, né? E a gente tem que repartir isso entre as demais pessoas. Então, para mim é um prazer falar e eu estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar aí e, de repente, agregar ou trazer insight para as demais mães, demais mulheres empresárias aí. Esse é o ponto. Então, vamos começar por aí. Tá. Eu queria já entrar numa pergunta de contexto aqui, Sim. porque assim, tem uma coisa que bom, sou cliente da Unielas, Sim. mas não olhar pelo lado corporativo, né? A gente sabe que você tem um time 100% feminino, Sim. que são mulheres, são mães, Sim. né? É isso. E que a gente percebe o quanto elas têm no negócio, na sua empresa, um ambiente acolhedor, um ambiente que as respeita, mas um ambiente de muita entrega, de muito compromisso, de muito resultado. Luísa, como é que você começaria a contar pra gente como foi para você e quais foram as tuas principais sacadas ao desenvolver essa cultura sobre a qual a tua empresa hoje ela anda e que, Sim. pelo menos para a gente que está lá de fora, transparece tanto desse ambiente acolhedor para as mães, mulheres que trabalham com você? Muito bem, ótima pergunta, Hugo. Eu acho que a gente consegue contextualizar até o fato da Uniela ser totalmente formada por um time feminino, né, todas mulheres, pelo meu próprio histórico. Conta pra gente, né? então. Vamos lá. Bom, eu tenho 48 anos, trabalho desde os 14, né? Então a gente já perde as contas aí, né? Em tese, eu poderia até me aposentar, só que não, né? Então, eu faço networking desde os 22 anos de idade. Uhum. Por uma questão de necessidade mesmo, porque eu sempre trabalhei numa área B2B e numa área onde tinha muito desconhecimento a respeito. Falar de propriedade intelectual. Como se fala de propriedade intelectual hoje é relativamente fácil, mas como se falava de propriedade intelectual em 98, 99, antes dos anos 2000, era muito difícil, né? E o networking, estar no meio dos empresários, conhecer a dinâmica dos empresários fez total diferença para que a gente pudesse realmente passar o recado e prosperar nessa área de propriedade intelectual, mesmo porque o Brasil tinha muito pouca cultura nessa questão, né? E estando nessa área de networking, vocês que são da minha geração sabem muito bem disso, o networking era assim, tinha um determinado evento, né? Ninguém ficava sabendo, assim, de forma explícita, porque a gente não tinha rede social. Sim, eu tô falando de 2000, 2001. A gente não tinha WhatsApp. Não, era assim. Hugo, Luísa, vai ter um evento para tantos empresários em tal local, vai ter 50, 60 empresários, você quer ir? É claro que eu quero ir, Hugo.
Eu ia como convidada do Hugo. Eu convidava o Luiz e assim a gente se convidava, etc. Só que qual era o meu desafio? Eu não falo problema. Foi realmente um desafio que me ajudou a me impulsionar nesse sentido. A gente tinha, num evento de networking como esse, a gente tinha ali de 50 pessoas, a gente tinha 48 homens e, no máximo, uma mulher, eu. E mais uma, duas. Então, assim, conviver e andar nesse ambiente foi realmente muito desafiador para mim, assim. Por conta da idade, 20 e poucos anos. Sim. Porque naquela época, 20 e poucos anos, a gente já tinha uma maturidade que é diferente hoje. Sim, verdade. Né? A gente tinha 23 anos, a gente tinha uma maturidade um pouquinho diferente, assim, pela comparação que eu faço hoje. E assim, por fato de ser jovem e ser mulher. Então, eu tive que trabalhar 5 vezes mais para poder realmente mostrar que eu era competente, que realmente o que eu trazia agregava valor, etc. E assim foi, né? E esse fato... de ser poucas mulheres durante muito tempo, isso me entregava demais. E eu queria ver o mundo com mais, né, com mais empatia feminina, enfim, etc. E realmente as coisas mudaram bastante. Hoje eu falo para as mulheres que convivem comigo, colegas empresárias, que não é da minha geração, eu consigo mostrar para elas que hoje a gente está em 50%, a gente vai num evento de network de 100 pessoas, a gente tem que ver 60 mulheres, 40 homens, isso é muito legal. Que não é querer estar melhor nunca, é sempre querer estar em igualdade, esse é sempre o objetivo. E eu tinha essa ideia de repente, um dia ter uma empresa só de mulheres em todos os departamentos. Como seria isso, né? Como seria isso? E foi dando certo, né? A gente começou lá 12 anos atrás, com uma funcionária, uma colaboradora. Depois veio mais uma, depois mais uma, agora somos em uma dúzia. E assim, tem os seus desafios, como em qualquer outro local. Sim. Tem os desafios? Tem, né? De vez em quando a gente ouve algumas piadinhas, né? De alguém fala assim, nossa, esse monte de mulher deve sair... Não, a gente nem tem tempo. Ok? Para sair fofoca, a gente não tem tempo, não dá. E a gente já cria uma dinâmica, uma cultura para que a gente realmente tenha essa consolidação e de mostrar a nossa competência, o nosso carinho e alguns atributos que as mulheres têm, isso todo mundo, isso é unânime. O cuidado, o carinho, o zelar, porque biologicamente a gente já foi projetada para o cuidar. Então, todo aquele tipo de serviço que é o cuidar, eu acho que a mulher se dá muito bem. E no nosso caso, que é assessoria empresarial, que é pegar na mão, mostrar para o empresário o que ele deve fazer, qual o melhor caminho, de que melhor forma, com toda a paciência e com todo o carinho, ele é muito inerente à mulher. E deu certo, deu tanto certo que a gente já ganhou prêmios a respeito disso. A gente já ganhou prêmios de qualidade de atendimento, etc. Enfim, então eu acho que o pessoal está gostando. Eu confirmo com isso, sou cliente, né? Na verdade, para quem já ouviu falar do meu livro, né? O Inocente Digital, minha marca Inocente Digital é registrada com a Unielas, eu percebo sim. E uma palavra que você destacou ali que eu acho que é importante, que é cultura. Cultura você não obriga. Sim. Cultura você implanta, você dissemina, né? E a gente percebe que é uma cultura de cuidado de vocês, né? Desde a área comercial, ao longo do processo de registro, sempre ali. É incrível. Vocês têm um grupo de WhatsApp com cada um dos seus clientes? É isso mesmo. Exatamente, porque não existe ferramenta mais prática do que o WhatsApp hoje, né? Então, cada cliente que entra, ele tem um grupo conosco, com todas as pessoas que fazem parte do processo dele, né? E todas as pessoas que ele queira que faça parte. De repente, o jurídico dele, uma gerente dele, uma secretária, enfim, para que as comunicações sejam rápidas e eficientes. É incrível. Então, assim, é realmente uma cultura de cuidado, né? Eu acho além do cuidado, tem o capricho. Isso. Além do cuidado, eu vejo que é o detalhe, é o nível. Eu tive a oportunidade de participar do evento da comemoração dos 10 anos, né? Dos 10 anos, isso, ano passado. Tinha capricho em tudo. Então, no convite, na forma que você chegou, no guardanapo, tudo tinha um toque que era caprichado. Então, você percebe que se dedicam a fazer isso e ninguém tá ali por obrigação, Hugo. Você percebe todas as pessoas que estão ali, elas estão ali, elas gostam de fazer parte. Elas gostam de fazer parte desse movimento de cuidar do cliente. Isso é muito legal.
Então, e eu vejo que assim, posso falar com propriedade, porque eu tenho a grande satisfação de ter a Lu como cliente já 2 anos, Lu. 2 anos 2 já, anos né? Já, 2 anos, olha exatamente, só. isso mesmo. Passa rápido. 24, 2 anos. Que legal. Em todo esse processo, esse cuidado, esse carinho, isso é muito legal. E entender que isso também é dentro de a Lu, ela é bastante metodológica. Então, tudo tem uma metodologia dentro desse negócio. E as pessoas gostam de fazer parte disso. Você passou uma instrução para ela, as meninas vão executar essa instrução. E não porque ela falou, gente, tem que executar desse jeito. Não, ela passou a instrução e a coisa vai fluir. Isso é muito bacana. Até para entrando no assunto de como equilibrar esses pratos. Sim. Sendo mãe, Isso. empresária, Sim. mulher, filha, irmã, cunhada, né? Como equilibrar todos esses pratos? Porque a gente trouxe o retrato da mãe, Sim. mas ao redor dessa mulher acontecem muitas coisas. Tem vários outros papéis ali, né? E em todas elas são cobrados os resultados, são impressas uma pressão nela, que às vezes é injusto, né? Às vezes não, é injusto. É muito diferente da nossa, por exemplo. Tudo bem, todos nós temos que dar resultados, mas, cara, como que é equilibrar todos esses pratos? Tá. Tudo bem, agora você já está há alguns anos na profissão, né? Sim, sim. Mas com a maturidade que você tem hoje é um outro entendimento. Mas Sim. como que foi ao longo desse tempo equilibrar esses pratos? E aí, trazendo o viés maternidade, né? Sim. Um pouco antes e um pouco depois. Como é que foi essa mudança na tua vida? Tá. Eu costumo falar que são 2 pilares que você não pode abrir mão. Planejamento. Então, isso serve tanto na vida pessoal como empresarial. Planejamento e equilíbrio emocional. Então, vamos lá. Planejamento. Se você não planeja a sua vida vai te levando e, às vezes, ela não te leva para caminhos que você gostaria de ir. Né? Então, você tem que ter muito claro onde você quer chegar e ter ali a disciplina, que é difícil, a gente ter a disciplina mesmo, para onde você quer chegar. Então, vamos lá. Se você quer ser uma advogada, você tem que ter a disciplina que você vai precisar estudar, você vai abrir mão de tempo, você vai abrir mão de várias coisas para você estudar, para você chegar no seu objetivo. A mesma coisa de ser empresário. Eu quero ter uma empresa de sucesso. A gente vai ter que abrir mão de muitos finais de semana, a gente vai ter que abrir mão de várias coisas, investir, errar, acertar, estudar, isso para sempre. Então, assim, fazer o planejamento, eu acho que é fundamental. Então, planejamento de vida. Quando a gente fala de maternidade, por exemplo, e às vezes as pessoas não acreditam, mas assim, eu tenho 48 anos. Eu tive filho com 41 anos. Entende? Tinha vontade de ter antes? Claro! Sim. Não, sim, claro. Mas era o momento? Não. Por quê? Porque eu tinha um foco, eu tinha um planejamento de vida que não caberia naquele momento. Então, eu tive um planejamento e tive que ter um equilíbrio emocional, porque a mulher ela tem muita cobrança, porque vai chegando 30 anos, 32, 33, mas não vai ter filho ainda? Tá casada, não vai ter filho? O tempo vai passar, você não vai conseguir mais. Então, se você não tem um equilíbrio emocional de falar, não, mas espera aí, né? Eu tenho um foco assim, o meu planejamento é ter meu filho no momento que eu possa levá-lo para a escola. Se a escola chamar porque 3h da tarde vai ter lá um evento do Dia das Mães, eu tenho possibilidade sim de ir. E assim, eu não tinha antes essa possibilidade. Então, assim, fazer o planejamento de vida para mim foi fundamental. E não deixar se levar pelas emoções, porque se eu deixo me levar pelas emoções, eu teria filho lá com 30 e poucos anos, né? E eu não teria a mesma capacidade de equilibrar que eu tenho hoje. Que hoje a gente tem processos, a gente tem, graças a Deus, tem uma equipe sensacional lá. Eu tenho muito orgulho da minha equipe. A empresa funciona sem a minha presença lá. Entende? Então, eu tenho essa possibilidade de flexibilizar e poder, sim, ser mãe. Eu não me sinto culpada, às vezes, de não poder fazer alguma coisa que uma outra mãe que não trabalha faça. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mesmo porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Nossa, eu tenho um grupo de mães lá sensacional que chega no dia das professoras, chega no dia da Páscoa, enfim, eu só pergunto,
qual é o valor e o Pix. Faça o Pix e pra elas quem? fazem tudo, elas fazem a cesta de... ótimo. Eu adoro, beijo para essas mães maravilhosas que eu amo, gosto muito e tenho muita gratidão por isso. Então, assim, dá para fazer? Dá, desde que você tenha planejamento e equilíbrio emocional e não ceder à pressão das pessoas. Tem que fazer aquilo que realmente está dentro do seu plano de vida. Se você seguir isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá aí. Tá tudo certo. Tá todo mundo bem, todo mundo Percebe, vivo. Hugo, que rede de apoio Segunda e o planejamento, vez e o planejamento a questão da gestão emocional É. foram 2 pilares fundamentais para a construção de uma maternidade com carreira, caminhando junto. Semana passada nós tivemos a Rose Santos aqui falando também sobre o ser mãe e ser profissional de vendas. E esses 2 pontos, que é rede de apoio e autoconhecimento, no caso dela, ela trouxe como autoconhecimento, veio fortíssimo. Então a gente percebe aí 2 votos, né, nesse caminho, da importância realmente. Conta um pouco mais pra gente. Vamos, já que esses 2 são recorrentes, né? Esse controle emocional, ele vem de onde? Ele vem de autoconhecimento? Esse controle emocional vem de percepção de futuro? Como é que se constrói isso? No meu caso, eu tive muita sorte porque eu convivi com pessoas de muito sucesso e que me aconselharam muito, entende? Então, assim, a ambiência... Essa palavra é muito importante. A ambiência, o ambiente que você convive molda onde você quer chegar, tá? Então, eu convivia no meio de empresários. Aquelas pessoas que já tinham passado por situações difíceis, que sabiam, né, já estavam numa situação bacana, já sabia o caminho das pedras. E nesse bate-papo eu absorvia tudo o que eu podia absorver. Sim. A gente paga para ter conhecimento, às vezes a gente não precisa pagar. Sim, exatamente. A gente compartilha. Então, eu absorvia tudo aquilo e eu pensava comigo, lá com 25, 26 anos, eu falei, eu também quero chegar nesse local. Com 40 anos, 45 anos, eu também quero estar e eu posso estar. Né? E eu absorvi muito, fiz muitas parcerias, conversei com muita gente. Então, eu fui cercada de muita gente boa. Eu não tenho nem noção, de verdade, no fundo do meu coração, de quantas pessoas eu conheço. E de quantas pessoas me conhecem. Eu não tenho noção. Eu já perdi assim, as contas. Eu acho que se eu fizer uma conexão mesmo exponencial, eu dou a volta ao mundo. Literalmente. Então, eu tive essa sorte de estar num ambiente de pessoas muito bem-sucedidas, de pessoas de sucesso, que compartilharam o conhecimento deles comigo. E aí eu fui absorvendo um pouco de um pouco de outro. E aí eu via sempre que dava mais ou menos, sempre na mesma conta, né? Foco, disciplina é fundamental, né? Disciplina. Trabalho, muito trabalho, né? Não abrir mão de trabalho, porque achar que empresário é patrão e que vai ficar em casa não vai. Não. Né? Muito trabalho, muito foco e acreditar muito naquilo que você faz. Se você acredita que aquilo que você faz realmente vai agregar valor às pessoas, vai trazer benefícios, investir naquilo e ir em frente. E o controle emocional. Não fiz curso nenhum. Foi na raça mesmo. Bom, às vezes aquele plano que você, né, moldou não saiu exatamente como você queria ou como você planejava, né? Mas o que fazer? Sentar, rever, né? Ok, não deu? Tá tudo bem, tá tudo certo. E o que deu? Vamos pegar o que deu, então vamos replicar o que deu e vamos aprender com o que não deu certo. E vida que segue. E muitas coisas vão acontecer. Acho que a gente vai ter muitos desafios ainda que vão tentar tirar o nosso emocional ali, né? Eu estou muito certa disso e sou preparada. O último foi com a Rose, acho que o anterior, se eu não me engano, foi um aulão que a gente fez. Foi sobre justamente ações de vendas em um mundo de instabilidades. Tá. E a gente brincou com isso, né? Nos últimos... do princípio do ano para cá. Sim. Toda vez que você abre um portal de notícia, tem alguma coisa para você se divertir ali, aspas, né? Okay. Mas essa instabilidade, ela tem sido uma crescente nesse processo todo, né? É verdade. Olhando o seguinte, né?
Você quer puxar alguma coisa? Não. Eu só ia puxar a Por questão da favor. ambiência. Tá bom. Eu adoro isso. Esse ponto é um ponto estratégico que muitas vezes o time precisa ser observado também. A Luísa tem muito essa sensibilidade. Muitas vezes você tá vendo que o resultado do teu time não tá indo como deveria. Cara, observa um pouco do ambiente e possa até, quem sabe, sugerir ambientes para que os seus colaboradores eles estejam preparados da mesma forma como a Lu comentou. Ela foi preparada pelo ambiente. E por que não a gente proporcionar, às vezes, um ambiente para o time para que ele veja. Então, sabe aquela história de você, às vezes, levar um colaborador para um restaurante que ele nunca foi? Sabe? Levar ele para algum ambiente que ele nunca foi. Porque, às vezes, experimentar alguma coisa, estar perante a uma mesa em que ele é a pessoa menos preparada daquela mesa, mas está aqui com ideias que vão confrontar, que vão fazer crescer. Exato. Isso é engrandecedor demais. Isso muda resultado. Então, não leve em consideração o ambiente como uma palavrinha de coach bacana. Não é isso não. Muda realidades. Então, observe o teu time e observe os ambientes que eles estão e às vezes sugira ambientes melhores para eles, que isso vai mudar o resultado. Faz sentido, Lu? Total, né? Aquelas 5 pessoas que te cercam, moldam o que você é. Não, isso faz todo sentido para mim. Então, você tá num ambiente que te agrega, que te traz valor, se não, fica em casa. Meu amigo, fica em casa, abre um livro, vai buscar as informações de outra forma. Você está num ambiente que é bacana, que é um pessoal que está onde você quer chegar, então continue ali, porque a probabilidade de você chegar é muito grande. Tens um time feminino. Sim. Com certeza outras mães também ali presentes no teu time, né? Exato. Quais são as características hoje que você olha e você percebe nessas mulheres, nessas mães, e que você... Quais são as características que você olha e fala assim, essas são características que me agradam essa cultura... Agradam não é a melhor palavra, mas que são características importantes para esse desenvolvimento que nós fazemos juntas. Perfeito. E como você trabalha essas mulheres, essas mães, no sentido de desenvolvê-las, de proporcionar crescimento? Como é que você trabalha isso? É muito interessante isso, Gu, porque eu fiquei muito tempo sem ser mãe, porque eu sou sua mãe de 7 anos para cá. Okay. E aquela frase de que quando nasce um filho, nasce uma mãe, gente, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu conheço mães, amigas que pulavam lá no fundo do mar para poder, né, explorar o fundo do mar, pulava de paraquedas antes de ser mãe. Aí depois que virou mãe, parou. Por quê? Porque eu não posso morrer, né? Como não somos imortais, mas aquilo que eu puder evitar, melhor. Não né? Vou dar sorte ao azar, né? Okay, eu nunca gostei disso, mas ok, né? Mas assim, eu consigo entender que nós somos pessoas diferentes porque nós recebemos uma responsabilidade muito grande, uma carga de responsabilidade muito grande. Porque nós temos a responsabilidade de cuidar de outro ser humano e uma responsabilidade maior de fazer com que esse ser humano ele seja um ser humano que agregue valor à humanidade. Então, você não tem que trazer um mundo melhor para o seu filho, você tem que trazer um filho melhor para o mundo. Né? Essa é a nossa responsabilidade como mãe. Então, o que eu vejo? E isso eu já vejo há muito tempo, não é de hoje, não é só com a Unielas. As profissionais que são mães, elas se veem na responsabilidade de prover mais. Porque ela não provê só para ela, não é para comprar a roupa dela, não é para ela passear. Não, ela prover para que o filho dela esteja numa escola particular, por exemplo, que ela possa dar aquela viagem para o Beto Carreiro, para a Disney, enfim, para o filho. Porque assim, as nossas prioridades ficam muito voltadas para o filho. Sim. É muito normal isso, eu consigo ter essa leitura. Sim. Então, tudo que você vai fazer na vida é voltada para o filho. Você quer comprar uma casa maior para que o seu filho tenha mais espaço. Faz sentido. Você vê? Pois é. Não é assim? É sempre assim, né? Então, as nossas prioridades como mãe mudam. E automaticamente, se as nossas prioridades mudam, a gente precisa mudar e se posicionar de uma forma que a gente traga mais resultados para que a gente possa alcançar aqueles objetivos e possa prover mais para os filhos, né? E hoje a gente não tem mais essa questão só do homem provedor.
Gente, é mulheres e homens, são mães e pais que estão atrás de um futuro melhor para dar o melhor para sua família. E aí a gente percebe isso mesmo, que quando as mulheres elas se tornam mães, opa, peraí, agora não dá para brincar, agora eu não posso simplesmente, não vou trabalhar 6 meses, não, né? Tem um ser humano que depende de mim. Então, o empenho acaba se tornando maior. Claro, gente, não é 100%, né? Como nada na vida é 100%, nada. Mas, na sua grande parte, a gente observa essa mudança de comportamento depois que é mãe. E isso é muito legal, porque quando ela traz isso para o negócio, né? Traz isso para o trabalho dela, você vê que os resultados dela são diferentes. E é muito legal que a gente faz até programa de premiação, Luiz, você sabe muito bem disso. A gente estava falando agora há pouco disso, muito legal, a gente faz premiação e tudo lá, né? Por resultados, etc. E é muito interessante, porque as premiações que a gente faz, e o Luiz, ele já observou isso, muitas premiações, elas são voltadas para o filho. Então, por exemplo, se você alcança uma meta X, você tem uma viagem para um resort para você passar o final de semana all inclusive com o filho, com o marido, com o filho, etc. Ou então, os menores, vamos supor, um voucher de compras. Aí esse voucher de compras, geralmente elas dão para o filho, para ir no cinema, para ir... É muito legal, é muito legal. Então, quer dizer, todo mundo se ajuda e no final, né, todo mundo sai ganhando com isso. O filho, a mãe, a empresa, todo mundo, né? Sem citar os nomes, eu cito muito aqui o tablet. O tablet, é verdade. Eu falo, conta pra gente. Eu falo do funil dos sonhos. Legal. Eu falo do funil dos sonhos, que foi que a gente fez no começo e tal. Foi muito legal. E eu sempre falo a questão do tablet, que elas queriam dar o tablet pro filho. E aí tinha que bater a meta. Elas ficavam, mas assim, alucinadas em fazer o negócio acontecer. E você precisa ver o prazer de falar, eu dei o tablet pro meu filho. Porque ela não pagou, não foi só a comissão, é o prêmio. Por isso que eu falo que é o game. Comissão, eu sempre brinco, né? É legal quando a gente fazia o voucher, tinha lá o do cinema com vinho e o tablet. Eu falava assim, é o kit amorzinho. Você deixou o filho de boa, tranquilo, e vai você e o maridão. Você pro cinema. Todas elas casadas e tudo mais, eu podia brincar nisso. Ela falou assim, verdade, olha só, tinha lá o vinho, o cinema... ótimo, então saímos aqui, né? O casal tá garantido e o filho tá garantido. Olha que legal. Então isso é muito bacana pelo game, mas por quê? A gente entende que a motivação delas é o filho. Sim. Né? É prover. Família. Mas o que é legal é que o prazer que ela tem de entregar algo pro teu filho, além de comprar uma roupa legal, é entregar um prêmio para ele. Você precisa ver o empenho delas no dia a dia para isso. A gente tava falando sobre isso agora há pouco aqui. É muito legal você ver esse empenho delas, né? Em fazer algo além, entregar algo além. É isso. E eu sempre cito aqui, o que motiva é o sonho. Mas tem um ponto que eu acho que você tem uma característica diferente disso. É o quanto você está disposta em dividir o bolo. Quando a gente faz o nosso planejamento anual, eu lembro que eu te assustei esse ano, falei, meu Deus do céu, mas tudo isso. É o quanto você está disposta a dividir para que aquela pessoa que está na ponta, ela se sinta não só pertencente, mas também ela tenha uma qualidade de vida boa. Sim. E ela possa. Exato. A luta é uma característica de o quanto ela consegue pagar de comissionamento. Que isso é muito diferente, cara. Ela está disposta a abrir mão para que a pessoa na ponta consiga receber mais. Sim. E aí isso faz com que elas tenham ali um desejo por trabalhar, por falar, cara, olha só, eu tô conseguindo, é o que ela falou, é pagar uma escola pro meu filho. Não só comprar uma roupa, mas também ele poder ir de perua, eu pagar um negócio diferente. E, cara, é isso que motiva. Por que eu vou sair de uma empresa dessa? Não é só o trabalho, sabe? Mas isso nasce do coração da Lu. Ela está disposta a abrir mão de uma margem para que a colaboradora ela trabalhe bem. Ela goste de trabalhar, trabalhe com qualidade de vida. Faz sentido, Lu? Faz todo sentido. É porque eu acho assim, os valores, eles não podem ser da porta para fora. Você não pode ter lá um quadro bonito. Eu nem tenho, de verdade. Valores, missão, etc, enfim. Porque a missão, eu acho que não faz... A gente faz mais do que obrigação. Que uma vez que você se colocou para fazer um trabalho, colocar
excelência, entregar o melhor que você puder, é a sua obrigação, não deve nem ser missão, né? O cliente está te pagando para isso. A questão dos valores, aí eu gosto de pensar a respeito disso. Por quê? Porque não adianta você colocar ali as pessoas dali para fora, da porta para fora, os valores, A missão, a visão. Né? E colocar o engrandecimento da mulher, o empoderamento da mulher. Eu acho que é essa a palavra. Colocar aqui a gente celebra o empoderamento da mulher, etc. Só que dali para fora, só no site. Não, tem que ser dali para dentro também, né? Então a gente dá condições, toda vez que a gente faz um planejamento anual, a gente dá condições para que elas, logicamente, se empenharem, se realmente colocarem as suas características e colocarem todo o seu empenho de fato no trabalho, elas possam ter resultado e esse resultado seja voltado para elas, para que elas possam ter qualidade de vida, para que elas possam ganhar bem, sim. Excelente. Eu tenho consultoras que ganham mais do que médicos dentro do meu escritório. Sim, pelo amor de Deus, não desmerecendo, tá? Okay. É assim, são pessoas que se empenham tanto que elas conseguem fazer coisas que muitas vezes outras profissões que a gente vê no mercado que não permitem. Então, mas o que a gente faz? A gente faz milagre? Não. A gente não pega lá, não, você não vendeu nada, eu vou te encher de dinheiro. Não é nada disso, né? A gente tem uma metodologia, o Luiz me ajuda muito com isso, nessa questão, muito. Que a gente senta juntos, como que a gente vai fazer? Qual é a capacidade técnica de cada uma? O que cada uma tem de características que pode realmente se encaixar em cada projeto, etc. Enfim, e juntos a gente faz um planejamento que é alcançável. Então, que é plenamente alcançável. E dentro desse planejamento alcançável, a gente tem, logicamente, toda uma disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue fazer nada, para que todas consigam trabalhar com tranquilidade, trabalhar com qualidade de ambiente para que elas possam realmente trazer os resultados. Trazendo os resultados, automaticamente a gente volta com esses resultados para ela. Isso aí é lei da física, né? Seja, enfim, é quântico, né? Né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, a mesma coisa acontece no trabalho. Então, a gente tem isso como cultura e não adianta só eu estar bem. Todo mundo tem que estar comigo, estar bem. Se elas estão dispostas para... Né? De vez em quando acontece dentro de qualquer time, aquelas que não querem mesmo, e a gente não pode nem forçar, né, Lu? Às vezes, mas assim, o nosso índice de saída é tão pequenininho, acho que tive duas no decorrer, que é tão pequeno que acaba não sendo relevante. Mas a grande maioria, pelo menos a maior parte da equipe, ela está dentro dessa mesma cultura. E quando a gente contrata, a gente passa essa cultura para a pessoa. Então, a pessoa entra com orgulho de ser Unielas. Tem que ser assim. Sim. Ela tem que entrar numa empresa, a gente mostra lá as 500 avaliações de clientes, o nome que a gente está, e ver se realmente a pessoa está disposta a fazer parte dessa cultura conosco. Né? Porque se não estiver, e se no decorrer dos trabalhos a gente vê que não tem, a própria pessoa acaba saindo do circuito mesmo. Né? Mas é muito pouco. Eu costumo dizer, só para a gente fechar esse assunto e voltar ao assunto da maternidade, mas eu costumo dizer que por onde elas passam, que as pessoas veem o gorrinho vermelho, a gola vermelha da camisa, elas levam Unielas junto. Então, o posicionamento, o cuidado. E o cuidado, assim, a Lu tem um zelo. Todas são mulheres. E todas ficam bem arrumadas. E a Lu sempre fala isso. Não é imposição. Mas a Lu sempre fala, um cliente pode chegar a qualquer momento. Então, você tem que estar pronta para atendê-lo. Então, isso é uma coisa que passa da Lu. Todas elas capricham nisso. Você percebe e tem uma posição. Então, o capricho está na ponta. Então, desde a pessoa que está no financeiro, está lá do mesmo jeito que a pessoa que está atendendo no comercial. Do mesmo jeito, porque o capricho passa. Isso é cultura. Voltando para a questão da maternidade, você tem mais perguntas a fazer aí, Hugo? Tenho. Tem uma sim. Que é assim, uma questão que é do quanto a mãe se dedica ali ao filho, né? E outra coisa. O quanto... talvez seja mais por uma constatação isso, tá? Mas assim,
A mãe que tem na sua empresa a liberdade de sair um dia à tarde para levar o filho no médico, a mãe que tem a liberdade na sua empresa de ligar, hoje eu vou trabalhar de casa, o Juninho está com febre, né? Não vou estar inteira aí. Sim. Quando ela tem essa possibilidade, esse acolhimento legal, de forma tranquila, como essa mulher volta para o escritório depois que está tudo bem? Com que cabeça e com que temperamento ela volta quando ela consegue deixar a casa dela, o bem maior dela, que é o filho, bem em casa? Como é que ela volta? Sim, não. É muito diferente. A gente tem, sim. A gente teve até um episódio recente que foi aniversário de Santo André. Só que no aniversário de Santo André a gente trabalha. Porque a gente não atende cliente de Santo André, a gente atende cliente do Brasil inteiro. Não faz sentido fechar o escritório, né? Então a gente faz um bem bolado, né? Então a gente troca o feriado do carnaval, por exemplo, onde todo mundo, o Brasil inteiro tá curtindo, a gente curte também, deixa todo mundo em casa curtindo com suas famílias, e aí a gente trabalha feriado de Santo André. Só que tem umas mães que têm filhos que estão na escola de Santo André, que a escola de Santo André, né, tá... Então a gente teve essa possibilidade. Quem tinha criança pequena e que a escola não estava funcionando, trabalhou de casa e deu tudo certo. Tá? Nós não temos a cultura do home office lá, tá? Isso é uma escolha nossa. Então, quem mora perto, quem mora no ABC, trabalha no ABC. Quem mora longe, que a gente tem uma em São José dos Campos, aí, ok, né? Aí faz sentido. Aí a gente tem mais duas que moram em São Paulo, aí ok. Mas quem mora no ABC, justamente para a gente manter a cultura. Porque o desafio de uma não pode ser só daquela. Ao resolver o desafio daquela, as outras têm que estar perto participando, porque o desafio daquela primeira pode ser o desafio da outra que já está resolvido, que ela aqui já tem. Então, assim, essa questão de estar junto, para mim, é muito importante, para que a gente possa realmente estar na cultura, né? E manter a cultura da empresa. Então, assim, essa participação de... o filho precisa ir no médico? Ok, tá tudo certo, pode ir no médico. E a gente não tem abusos lá, entende? Porque o grande comentário, assim, das empresas, e principalmente aquelas mais tradicionais, era assim, a mulher voltava da licença maternidade e já mandava embora. Mas mandava embora por quê? Porque ela ia começar a faltar, porque o filho ia ter que tomar vacina, porque etc, enfim. Mas isso vinha por quê? Porque provavelmente tinha abusos, né? Então, de repente, qualquer coisinha falta, enfim. E a gente não tem isso lá. Então, a gente vê que, assim, só pede mesmo para sair um pouco mais cedo ou para fazer alguma coisa quando não tem jeito, quando realmente a pessoa precisa de fato. E a gente já tem essa relação de confiança e a gente sabe que está tudo ok. Em contrapartida, quando eu preciso também, está todo mundo lá. Então, tem um evento que é à noite, né, de network que é à noite. Eu preciso de alguém lá nesse evento que é à noite. Então, essa mesma pessoa que de repente fica em casa ou vai fazer um home office, ela se planeja para que ela possa estar nesse evento de networking, que é bom tanto para ela, para captar mais clientes, enfim, fechar mais negócios, quanto para a empresa também. Então, existe essa troca, né? Essa troca, e isso é muito, muito bacana, muito equilibrado, tem dado muito certo comigo, não tenho nada o que falar a respeito disso. E é muito legal porque é um nível de consciência muito bacana, né? Porque como tem acolhimento, não tem abuso. Sim, exato, né? Como tem acolhimento, então como são pessoas de um nível de consciência capaz de entender isso, como tem acolhimento, eu vou honrar esse acolhimento. Então não abuso. Né? É verdade. E quando eu preciso da empresa, a empresa me acolhe. Quando a empresa precisa de mim, eu a acolho. Exatamente. É isso. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Isso é da pessoa. E é da pessoa. Tem gente que não adere a essa cultura. E aí a gente faz o que for possível. Enfim, a gente vai até o limite, né, Lu? A gente vai até o limite, aí quando não tem jeito mesmo, e ok, aí a pessoa procura outra cultura que se adapte melhor, né? Mas a gente, 95%, né, a gente... Eu até quero trazer uma frase aqui, e aí, dependendo do que for a Lu, já até registra a frase. Uma cultura forte deixa evidente as discrepâncias. É verdade. Conta pra gente. É verdade. E a gente já presenciou o caso em que a gente fazia reunião, eu chamava ela no particular e falava assim, puxa, não tá fazendo sentido. E ela já percebi que o comportamento não tá adequado.
Deu 2 semanas, a pessoa saiu. Não se adequou àquele ambiente. Não estava adequado, porque a cultura é forte. Então, uma cultura forte faz com que essa pessoa não se encaixe. Entendi, faz sentido. É por isso que ela deixa muito evidente que é discrepante. E essa discrepância faz a pessoa falar, nossa, não tá confortável, não tô me encaixando. É isso. Tá todo mundo aqui, por que eu tô lá? É isso. Faz sentido? Total, né? E isso é muito interessante, porque a gente não precisa forçar nada. Que a gente faz até UTI. Tem O Luiz sabe. Tem um UTI. Né? UTI. O Luiz sabe o que é UTI. Tá todo mundo dentro da cultura, mas tem alguém que tá saindo ali por algum motivo. O Luiz vem, faz uma UTI para ver se a gente consegue resgatar. Porque a gente não quer perder ninguém, né? Poxa, né? A gente quer sempre resgatar. Aí se o Luiz fala assim, não tem jeito, não tem jeito. Aí o que a gente faz? Aí deixa. Tem que tomar decisão, porque decisões difíceis. E assim vai. Uma mulher na tua posição, com os teus compromissos, com a tua capacidade que você tem de influenciar e todas as obrigações que estão ligadas ao teu negócio, faz com que você tenha que tomar decisões muito difíceis. Sim. E aí a gente traz aqui o contexto de equilibrar pratos. Eu te conheço, eu sei o quanto você é forte eu falo que é uma rocha em decisões assim, mas como ser mãe interferiu nesse ponto? Você ficou mais sensível? Ou você ficou sentimentalmente? Porque agora você tem um outro ser que você cuida da educação. Sim. Isso mudou, te transformou nesse ponto, na hora de tomar uma decisão difícil? Sim. Você faz isso com teu filho também. Fala, vai ou não vai? Toma banho, não vou tomar. E que é muito mais difícil. Porque tem amor. Não é? Né? Eu não posso mandar ele embora. Não dá pra mandar ele embora, né? Eu não posso demitir o filho, gente. Né? Pois é. Não muda. Eu acho que é total. Eu acho que a maternidade, ela é um aprendizado contínuo, que todo dia você tem um desafio diferente, você tem um outro ser humano, porque assim, é muito interessante que por mais que a gente crie dentro das nossas regras, etc., é um outro ser humano que não vai ser como você, não é sua cópia, não é sua extensão. Ele tem a própria personalidade, os próprios questionamentos, enfim, isso a gente vai acompanhando ao longo dos anos, né? E agora eu vejo com muito mais clareza isso. Isso faz com que você vai ficando mais madura e você vai aprendendo a ter mais sensibilidade, você vai tendo mais equilíbrio emocional. Que aí você fala, poxa vida, se eu tô lidando com isso daqui na minha casa, da empresa é o de menos. Eu achava que da empresa era mais... Não, da empresa não é mais difícil. O mais difícil é esse daqui, que é meu aqui, que eu não posso demitir, que eu não tenho poderes, né, dessa forma. Então, ajuda muito mesmo, ajuda muito a trazer essa maturidade para que a gente possa lidar com outras questões quando a gente lida com a empresa. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acredita que a maturidade ela interferiu nos seus resultados, por exemplo? Você foi uma mãe já madura. Então você já tinha obtido alguns resultados até você ter a decisão do teu filho. Claro. Mas você hoje identifica que ele interferiu no seu resultado? Muito. Positiva? Ou... Não, muito positivo. Eu costumo falar para os meus amigos que se casam e para as minhas amigas que têm filhos, que é muito legal, ou que decidiram se casar ou que decidiram ter filhos. E eu dou o meu depoimento pessoal. Eu tive 2 momentos de crescimento exponencial na minha vida. Um foi no casamento. E eu vejo isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque quando você se casa, e meu casamento também foi bastante planejado, eu me casei com 35 anos, enfim, né? Não foi aquela coisa, a paixão à primeira vista e vamos ver no que dá. Não, né? Eu sabia fazer a leitura da personalidade, do caráter, enfim. Então, né? A gente deu certo. Tanto é que eu já tô casada aí já há bastante tempo. Primeiro foi o casamento. Por quê? Porque são 2 pessoas dentro do mesmo objetivo. É isso aí. Então, você diminui o tempo. Então, dentro do meu planejamento, se em 10 anos eu queria chegar num determinado ponto, eu chego em 3, 5. Porque são 2 pessoas dentro do mesmo caminho e 2 forças, né? Um trabalha aqui, outro trabalha aqui, e a gente chega... Então, esse foi o primeiro. E o segundo foi a maternidade. Porque depois que eu fui mãe, que aí que eu me planejei, fui mãe, Gustavo nasceu, etc. Aí
as coisas aconteceram assim, não aconteceram, a gente faz acontecer, Sim, né? sim. Mas as coisas aconteceram de uma forma bem bacana. Já fui para um apartamento bem maior, já fui morar num bairro bem melhor. Por quê? Porque eu queria estar mais perto do trabalho, né? Eu queria ter mais tempo com ele. Então, eu me programei para que essas coisas acontecessem. Então, quando eu vejo a minha vida antes do casamento e antes da maternidade, elas são muito diferentes do que está hoje. E as pessoas falam, não, só mas casar é caro, ter filho é caro. Ok, eu acho que é mais caro quando você não tem planejamento nenhum de vida e você não tem nenhum motivo para que trabalhar e para que prosperar. Sim, né? Então, eu sempre falo, quero casar? Legal, casa mesmo, porque aí são duas pessoas no mesmo time, você vai chegar mais rápido no seu objetivo, se os dois tiverem o mesmo objetivo, lógico. E filho é a mesma coisa, te motiva a você trabalhar mais, a você se esforçar mais e vai embora e aí você consegue mesmo muitas coisas e é muito bacana isso. Eu não consigo explicar isso de maneira lógica, tá? Mas a gente gasta mais, mas a gente ganha mais. É isso aí. Ô Lu, agora, a sua realidade de planejamento Sim. é uma exceção. Tá. É uma exceção. A gente lida com pessoas que elas não tiveram planejamento. Sim. E que elas estão numa situação, talvez, de uma lua 25 anos atrás. Entendi. Sim. Que conselho você daria para essa mulher que está agora querendo fazer um resultado de vida, tá. olhando e falando assim, cara, eu quero ser a Lu. Mas ela tá com um filho. Sei. Num contexto diferente. Que Tá. esse é um bom contexto. Tá. Que conselho você daria para essa pessoa? Para que ela possa olhar você do ponto de vista dos teus resultados e de tudo que você conseguiu. Mas qual conselho você daria para ela? Luísa, eu acho assim. Claro, eu fiz um planejamento de vida, eu já tive filho na hora que eu pude ter o filho. Tudo isso, enfim. Super compreendo, deu tudo certo, tem dado muito certo. Entendo que tem pessoas que, de repente, se deixou levar pela emoção, não esperou o momento correto, acabou tendo filho antes, num momento que, né, financeiramente não estava... Enfim. De toda forma, eu acredito que todo mundo pode tudo, desde que tenha disciplina. Claro que tem pessoas que vão ter que abrir mão de mais coisas. Vai ter pessoas, por exemplo, que vai ter que abrir mão do sono. Eu tive uma amiga há muitos anos atrás... E é muito legal, eu não vejo ela há muito tempo, mas para mim ficou muito marcante, assim. Ela tinha 2 filhos no momento que ela não poderia ter, e a gente tinha a mesma idade, né? A gente tinha 32 anos, eu já trabalhando, viajando, aquela pegada forte de sempre, e ela com 2 filhos pequenos, um de cada pai, assim, uma situação bem complicada mesmo, que a gente acaba vendo assim. Então, financeiramente, o que ela fez? Ela pegou os 2 filhos, acho que um tinha 9, outro tinha 5. E aí ela sentou de forma madura com eles e falou assim, olha, a gente está nessa situação, mas se vocês ajudarem a mamãe, eu até me emociono. A vida da gente vai ser muito diferente. Mas como que você vai ajudar a mamãe? Assim, a mamãe vai precisar estudar muito para passar no concurso. Olha isso, gente, isso é emocionante. Aí, o mais velho cuidava do mais novo para a mãe poder estudar. Então, o que ela fazia? Estudava de madrugada, na hora que eles dormiam. Aí, punha o mais velho para brincar no quintal com o mais novo, para ela poder estudar. E aí, enfim, praticamente não dormia e trabalhava aquela coisa. Então, você imagina uma rotina dessa, né? Praticamente solo, né? E ela passou no concurso em Campinas, cara. Olha isso. E aí ela foi ganhar, vamos supor que ela ganhasse, na época, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, se isso. E aí ela passou no concurso, foi ganhar 20, 25 mil reais. E aí ela falava para os filhos, a mãe vai conseguir, vocês ajudam a mãe, porque a gente vai sair dessa vida, a mãe vai poder te dar uma vida melhor, assim. Então, eu acredito que todo mundo pode tudo, desde que você esteja... com vontade de chegar lá, esteja apto a abrir mão de algumas coisas. Às vezes abrir mão de sono, abrir mão de estar, às vezes, até um tempo com seu filho ali, enfim. Mas se você abrir mão
para que você chegue no seu objetivo, você chega. E aí você pensa de uma pessoa que ganhava 3, 4 mil reais, passa num concurso para ganhar 25 mil reais, tudo muda. Aí é escola particular para o filho, qualidade de vida, e N coisas que acontecem. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu não aceito que a pessoa fale para mim, para você é fácil porque você fez planejamento de vida. Né? Eu conheço pessoas que não fizeram planejamento, foram levadas pelas circunstâncias, mas olhou para aquilo, não se vitimizou, porque a pior coisa da vida para qualquer ser humano, seja homem ou mulher, é se vitimizar. Sim. Se colocar como coitada e falar assim, tudo ruim acontece comigo, a minha vida é muito difícil, eu tenho que cuidar do meu filho, meu marido não me ajuda, etc. Você é a dona da sua vida. Se posiciona, veja o que você quer abrir mão para você chegar no seu objetivo. E eu acho que todo mundo tem capacidade. Eu não consigo falar bem? Estuda, faz curso, comece a se comunicar melhor. Eu não entendo de tal coisa. Estuda, você consegue. Eu acho que qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar desde que ele se discipline. E abra mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas. Eu deixei de sair para viajar para vários lugares para poder estar em eventos de networking. Já perdi namorado porque eles não compreendiam que eu saía e ficava num evento com vários homens. Nossa, isso eu já vi muito disso. Então, mas eu tive que abrir mão de muitas coisas para chegar onde eu queria. E todo mundo pode chegar onde quiser, mas vai ter que estar disposto a abrir mão de várias coisas que momentaneamente podem ser legais, bacanas, etc., mas que não te levam para aquilo. E eu acredito que qualquer pessoa pode. Eu não acredito em classe social, questão de raça, nada disso. Eu acho que você pode ter disciplina e correr atrás dos seus sonhos. Talvez a visão equivocada, e assim, eu particularmente, a questão de meritocracia me afeta um pouco, porque o que a gente entende hoje como meritocracia é como se fosse uma obrigação de resultado para todas as pessoas, independentemente de onde você parte. Então, isto posto, eu concordo com você. Né? Porque assim, talvez não seja uma questão de você sair, de todas as pessoas serem obrigadas a sair do zero e chegar na riqueza em poucos passos. Não é disso que a gente está falando. Exatamente. O que a gente está falando é que a partir da sua consciência de estar no lugar e querer galgar novos lugares, subir degraus, você abrir mão de coisas que não te cabem mais para se esforçar na direção de evoluir constantemente, né? Aí se quiser chamar isso de meritocracia, aí beleza, eu até aceito, mas é disso que a gente está falando, né? Mas você concorda que qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar? Ok, eu também concordo que é mais difícil para alguns do que para outros. Claro, isso sem dúvida. Sem dúvida. Eu competia lá atrás, quando eu tinha 17 anos, é muito engraçado hoje, né? Eu estudando em colégio público, competi uma vaga de estágio com jovens da minha idade que estudavam no Porto Seguro e falavam inglês fluentemente. Claro que era mais difícil para mim, mas eu ia me vitimizar? Eu fui para um outro lado, eu fui para o lado empresarial, eu fui galgar outros caminhos e que provavelmente hoje eu esteja no patamar acima daquele que ganhou a minha vaga de estagiário lá atrás. Entendeu? Então, assim, eu acredito que todo mundo pode chegar se quiser de verdade. Se quiser de verdade. E a gente não faz ninguém, viu? A gente ajuda. Mas a gente não faz e não leva ninguém. A pessoa que se leva. Tem uma coisa que está traduzindo ali, acho que resumindo o que a Lu falou, é que primeiro, quando você tem um objetivo, o preço vale a pena. Você tem um objetivo, paga o preço que vai valer a pena. E o que está no pano de fundo disso tudo é não seja vítima do contexto. Que isso é o que traduz muito o que a Lu está falando. Independente do contexto, a gente não pode usar o contexto para vitimizar. Muito pelo contrário. Tem que usar o contexto para maximizar a nossa força, para usar esse contexto como mola propulsora para sair de lá. Tenho certeza que quando o seu objetivo inicial com 17 anos não era ter o filho, talvez era mudar de vida. Assim como o meu. Meu objetivo com 16 anos era sair daquele contexto que eu vivia e viver num contexto diferente. Um objetivo diferente hoje. Mas a tua fala também impulsiona a uma mulher que, mesmo que ela se planejou, mas ela tá com aquele medo de, puxa, não quero ter filho porque vai atrapalhar meu resultado.
eu acho que não é o momento. Eu acho que eu não vou vender bem, eu acho que eu não vou ser uma boa empresária com isso e tal. E o que você está mostrando pra gente é bem diferente disso. Exato. Até a frase que você colocou, meu filho foi um ponto que melhorou. Exato, foi, claro. Que às vezes claro. ela não é mãe nesse momento. Sim. E a gente está num contexto que às vezes tem mulheres nesse mês em que elas estão nesse paradoxo, né? Tá. Eu quero ser mãe, Sim. mas acho que isso pode atrapalhar meu resultado. Eu tô numa certa idade que eu acho que já não é mais o tempo. Sei. Eu tô num contexto, tá tão tranquilo que... Tá, mas talvez esse momento é o momento de você refletir, e olhando a história da Lu, é você ver que é possível. Sim, sim. Quem quer... Tem aquela frase, né? Que quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa, né? Pois é. De repente, lá no fundo, eu nem quero. Aí, não é que eu não quero, né? Que eu tenho vergonha de falar que não quero. Eu acho que você tem que se posicionar. Não quero mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo. Não, é que eu tenho trabalho. Não, é que eu tenho tal coisa, né? E etc. Não, você vê que a pessoa já... Então, a gente tem que entender muito bem o contexto. Mas não, eu sempre falo. Pra mim, na minha experiência, esses foram os 2 pontos principais que me fizeram ir além, dar um passo a mais na vida, assim. É muito interessante quando eu faço um retrocesso, assim, uma retrospectiva, é interessante a gente ver isso com muita clareza. Entramos no lapso do tempo aqui. É verdade. Eu vou pedir pra produção que os nossos episódios tem que ser de 2 horas, que Pois 1 hora só não tá dando, não. Rende, né? Rende. Quer perguntar você pra ela, por favor? Beleza, aqui a gente tem uma pergunta, a pergunta final do nosso programa. Luísa Caldas. Muito bem. Afinal de contas, o que não fazer em vendas? Ai, que delícia. Adoro. O que não fazer em vendas? Não abrir mão da disciplina. Isso. Boa, é isso. Disciplina. Disciplina você estuda mais, né? É o seu DNA, né, Lu? É isso aí. É isso. Muito bom. Senhoras e senhores, Luísa Caldas, obrigado demais, imagina. minha amiga. Prazer Obrigada. imenso ter você Nossa, aqui. É um prazer pra mim. Sabia que você ia trazer muita coisa boa, como você sempre Sim. traz, né? Você sempre Que bom. marca os lugares por onde você passa. Obrigada. Obrigado por ter marcado aqui nosso podcast também. Imagina, obrigada. Eu que agradeço de ter vocês aqui no nosso contexto, na nossa ambiência. Lu, um prazer enorme estar aqui, Obrigada, uma Lu. felicidade gigantesca estar que dividindo bom. esse momento, essa tela contigo, receber mais da tua energia. Graças a Deus a gente tem eu tenho a grata satisfação de estar contigo toda semana, mas eu tenho certeza que o público também está vendo. Sim. E que todo lugar que você vai, que assim como o Hugo falou, você deixa um brilho extra, você deixa uma energia, você deixa sempre muitas vezes uma alavanca para a pessoa que está precisando. Poxa, não vai dar. Você sempre chega com vai dar. Sim. Nunca com imposição, Sim. com exemplo. Então, Exemplo. obrigado, parabéns pela pessoa e pela energia que você tem, Obrigada. pela família que você constrói. Eu sei que você gerencia isso com muita força, então Sim. parabéns. Obrigado por você estar aqui, viu? Obrigada. E estarei sempre aqui à disposição de vocês. Para achar a Luísa nas redes sociais, como é que a gente acha? LinkedIn, Instagram? Muito fácil. @Luísa com S. Muito importante. @Luísa com S, Unielas com 2 L's. É isso aí. Tudo junto. Aí, muito Bom, bem, Luísa. É isso. Obrigado, Luísa. Obrigado demais. Obrigada, Hugo. Obrigado, Luiz. Mais um O Que Não Fazer em Vendas para você. Muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos novamente em mais um episódio. Divulgue nossos conteúdos, acesse O Que Não Fazer em Vendas no Instagram, siga a gente lá e vai ser um prazer ter você na próxima terça-feira ou nas reprises do episódio junto com a gente aqui na Vesa TV. Certo, Luiz? É isso. Não esquece de compartilhar esse recorte. Vai ser sempre sair um recortezinho aqui. Compartilha com o teu time, por favor. Beleza? Um abraço. Abraço, gente. Até a vem. próxima. Tchau, tchau.